Uma ótima noite para você. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal derrubou a revisão da vida toda do INSS. A medida pegou de surpresa aposentados e juristas que contavam com a aprovação da medida, que iria aumentar os ganhos de quem contribuiu mais com a Previdência antes de 1994. Você vai saber agora como fica a situação na reportagem de Bianca Winston e Luiz Henrique Ferreira. A revisão da vida toda é uma forma de revisão de benefícios previdenciários que leva em conta todo o período de contribuição do segurado, incluindo as contribuições feitas antes de julho de 1994, que é a data de início do Plano Real. Aprovada em dezembro de 2022, a tese foi derrubada pela Corte em 21 de março. A discussão seria retomada nesta quarta-feira, dia 3 de abril, mas o presidente do STF retirou a pauta da lista de julgamentos. A nova data ainda não foi confirmada pela Corte. Na prática, o recurso permitia a aposentados e pensionistas do INSS incluir salários antigos no cálculo de seus benefícios para aumentar a renda mensal. A revisão da vida toda é a possibilidade do segurado do INSS em fazer somar aquelas contribuições que ele efetivamente pagou para o INSS anteriores a julho de 1994. Isso porque, em 99, veio uma lei alterando o que a gente chama de período base de cálculo. E essa lei falava o quê? Aquelas pessoas que entraram posteriores a julho de 94 ia somar todo o período contributivo. Mas quem estava no sistema antes de julho de 94 ia somar somente o tempo que ele pagou o INSS antes de julho de 94, mas não iam considerar os valores contribuídos por aquelas pessoas. Isso porque foi na época do Plano Real e tinha que fazer a conversão da moeda. Essa situação que criou-se a regra definitiva onde vai utilizar todo o período base de cálculo, falando que existia um déficit na Previdência, onde eles tinham que fazer essa soma para equalizar, porque a pessoa tinha que ganhar proporcionalmente aquilo que ela contribuiu. Então, para isso, tinha que fazer a média de todas as contribuições. Antes era excluído os 20% menores, né? E fazia-se aquela média. Mas quem entrou antes de julho de 94 simplesmente teve desconsideradas essas contribuições. Isso foi um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que tinham boas contribuições antes de julho de 94. Veja bem, se você depois de julho de 94 contribuir sobre uma média de R$1.000, sua média seria de R$1.000. Mas se suas contribuições antes de julho de 94 eram sobre R$2.000 ou R$3.000, isso somando com sua média atual ia fazer com que sua média subisse. E automaticamente sua média subindo, o valor da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu auxílio-doença seria maior. Mas com essa nova fórmula de cálculo que foi colocada, simplesmente essas contribuições eram desconsideradas. E a revisão da vida toda era justamente isso. Para quando fosse benéfico, ou seja, para aquelas pessoas que contribuíram com boas contribuições antes de julho de 94, tivesse o direito de somar aquilo que ela efetivamente pagou. Esse era o objetivo da revisão da vida toda. Segundo o advogado, a decisão do STF tem sido pauta para discussão e tem causado dúvida entre a população. A revisão da vida toda foi uma situação colocada no Superior Tribunal de Justiça. E ele falou, é direito do segurado somar as contribuições anteriores a julho de 94, quando for benéfico para ele. O próprio Supremo Tribunal Federal, na composição anterior, né, sem esses novos ministros, já havia falado que era direito do segurado somar essas contribuições. Esse era um julgamento sedimentado. Houve uma manobra jurídica, onde eles solicitaram que o julgamento fosse presencial, e aí pediu-se um novo julgamento. Esse novo julgamento confirmou o entendimento anterior. Só que aí o INSS entrou com embargo de declaração. O que é isso? Para ajustar alguns pontos da decisão. Não era para mudar a decisão, só para ajustar alguns pontos, para ver quem que ia ter direito, quando, até quando, etc. e tal. Que está pendente de julgamento até o momento que vai ser julgado, provavelmente agora em abril. Só que numa via transversa, o INSS entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, falando que se era opção ou não do segurado utilizar todo o período ou só de julho de 94 para frente. E mudando todos os anteriores entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal, mudando tudo que estava o jogo jogado, o Supremo deu uma decisão falando que não é direito segurado.
Então, aquela tendência que estava sendo consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do STF, falando que era direito, do dia para a noite deixou de ser direito num novo julgamento do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o tema da revisão da vida toda nem foi julgado ainda. Mas, né, com esse novo julgamento agora, a tendência de 99% é de que esse julgamento que está pendente, ele seja revertido, falando que não é direito do segurado mais a revisão da vida toda. O que eles estão querendo com esse pedido, nessa questão de ordem no Supremo? É o seguinte: olha, quem já entrou, tendo em vista que já vinha toda a construção de que o direito seria garantido e que entrou nessa perspectiva, né, já tinha um julgamento do STJ e do próprio STF, então quem já, né, teria ingressado na Justiça para garantir o direito a esses segurados e impossibilitar novas ações, mas aquelas que estariam em curso, eles têm o objetivo de garantir o direito para quem já tinha entrado na Justiça. Se isso vai virar ou não, nós temos que aguardar o julgamento. Mas a verdade é que, no momento, diante do paradigma do STF, falando que ninguém tem direito à revisão da vida toda. Essa é uma tentativa de que as pessoas que já entraram na Justiça tenham esse direito garantido.